então para deixar você bem informado. Manhã Cidade, Giro Redação. Laís Florencio conosco nesta manhã de sábado e nosso primeiro assunto em destaque é a visita de vereadores à Feira da Beira Rio no Parque 18 de Maio. Laís, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham. Vitor, quem acompanha a programação da Cidade FM já está sabendo, né, que houve uma determinação da Justiça para que os feirantes que atuam ali naquele setor chamado Beira Rio, né, que dá direto para a Feira do Troca e tudo mais, que foi feita uma determinação da Justiça para que eles desocupassem o espaço, né? A decisão, inclusive, é assinada pelo juiz José Adelmo Barbosa, da 2ª Vara da Fazenda Pública, aqui de Caruaru, do último dia 25, e esses comerciantes, né, esses feirantes que ficam ali às margens do rio, estão pedindo para que as atividades continuem na área, né? Caso alguém descumpra, né, dentro da determinação do que foi feito aí pela Justiça, quem descumprir essa ordem de sair, né, pode resultar em apreensão de mercadorias, multas e até responsabilização judicial. Mas ainda existe um impasse, mesmo com essa decisão. Os feirantes tentam resolver a situação para que eles continuem atuando ali. Inclusive ontem, né, houve essa vistoria e essa visita de uma comissão de vereadores, delegado Lessa, Gil Bobinho, Mano do Som, para que eles pudessem conversar com as pessoas que estão ali no local. Essa história é muito antiga, mas ela ainda continua rendendo, né? Eu acho que eu tô na profissão do jornalismo há 12 anos, então pelo menos há 10 a gente escuta falar sobre isso. E ontem, com essa visita, nossa equipe esteve por lá e conversou com o vereador Mano do Som, que foi um dos que integrou essa comissão aí que foi fazer essa visita, e a gente acompanha agora o que ele disse. Fomos provocados por alguns comerciantes aqui da Beira Rio, diante da decisão de tirarem eles desse local. Viemos aqui conversar com os comerciantes, nenhum concorda com a retirada devido ao local que querem transferir ele, um local que não oferece condições alguma para que eles possam desenvolver suas atividades. Lembrando, atividades essas que geram emprego e rendas aqui no nosso município. Então, nós viemos conversar com eles, buscar um caminho para que esses comerciantes não sejam prejudicados. Tá aí a fala do vereador Mano do Som, né, sobre essa retirada, do que eles ouviram dos feirantes ali da Beira Rio. Inclusive, para você que está nos acompanhando, que não se recorda, anteriormente, né, existia até um espaço que foi montado, algumas barracas, para que esse pessoal fosse transferido para lá, né, o que não foi agradável para os feirantes, porque eles disseram que o movimento era fraco, não tinha a mesma estrutura, os espaços muitas vezes que foram cedidos eram menores, e a gente também, né, ouviu aí a feirante Neide Santos, que destaca, né, que o espaço onde eles estão hoje é organizado e deve continuar. Vamos acompanhar. Nos deixa triste, nos choca na realidade, né, e estava assim, tudo pagando o chão direitinho, os avarais vieram para nós pagar, tudo. Eu digo, então, graças a Deus, a coisa tá. E aí, de repente, veio, aí não, porque ganhou na justiça, o juiz deu favorável para a retirada. Quando o doutor Adelmo veio aqui, ele olhando aqui, ele falou assim, não são barracas, são as lojinhas organizadas que tem aqui. Então, se é uma coisa que diz, não, é porque você está correndo risco, vai vir enchente, vai levar, vai não sei o que, vai não sei o que. Não é essa a questão. Então, se é para melhoria e para desenvolvimento, vamos ver o que, se pode fazer para organizar. É energia, porque está correndo isso, vai. Isso, então, vamos ver o que se pode organizar. Porque aqui tem pessoas que trabalham dignamente, honestamente, entendeu? E é a única fonte de renda que temos. E não só é a minha. Eu tenho 5 pessoas que trabalham aqui comigo, com meu filho são 6. E aqui meus vizinhos, todos eles tem uns que tem 10, tem 12, todo mundo aqui. Então, quando se olha para o número, são várias pessoas que dependem daqui. Se tem algum projeto, se tem algo para se fazer, vamos se fazer com coerência e pensando na melhoria da população. Pelo que eles dizem, eles estão bem satisfeitos, né, com a retirada para local para onde vão, e a gente vai seguir acompanhando, Vitor, porque essa história ainda deve render muito aqui na cidade, até porque a gente não sabe quando vai acontecer essa retirada, de que forma vai acontecer, se vai ter um diálogo, por exemplo, com a prefeitura, se não vai, quem vai custear, né, esse espaço para onde eles vão, enfim, é muita coisa para ser respondida, e a gente sabe, né, que tem que haver, né, o principal e o ideal é que houvesse o diálogo, e a gente sabe que muitas vezes isso é mais difícil, é mais complicado entre as partes, mas vamos continuar acompanhando, e as novidades a gente traz aqui dentro da nossa programação. Acho que o ponto central é o que você colocou aí, Laís, é o diálogo, é muito melhor do que uma decisão de força,
ou de uma posição autoritária do poder público, né? Tem que dialogar, tem que garantir a segurança, mas é preciso dialogar para que essas pessoas possam trabalhar seguras e com condição de sobrevivência. Bom, a gente segue aqui, Laís. Vamos falar sobre um inquérito aberto pelo Ministério Público Federal para investigar o transporte escolar em Garanhuns. Isso, a decisão de abrir esse inquérito parte do Ministério Público Federal aqui em Caruaru para apurar essas irregularidades no processo licitatório que está vigente, né, para contratar uma empresa responsável pelo transporte escolar para os estudantes da rede municipal de ensino em Garanhuns. Esse concurso, inclusive, foi realizado na modalidade de pregão eletrônico pela Prefeitura do município e, de acordo com o Ministério Público Federal, esse procedimento preparatório em curso foi convertido em um inquérito diante do esgotamento do prazo e da necessidade de aprofundamento das investigações. Eles querem agora entender um pouco melhor sobre isso, se houve, por exemplo, uma irregularidade por parte da Prefeitura de abrir esse pregão. De acordo com essa portaria que foi divulgada, o objetivo é verificar se houve, inclusive, irregularidades no contrato já firmado pela Prefeitura, né, assegurando a defesa do patrimônio público e, segundo o Ministério Público, da moralidade administrativa. A gente não tem um retorno ainda da Prefeitura de Garanhuns sobre isso. A gente segue acompanhando, né, lá no nosso site também vai ter as informações, as atualizações, né, e agora é esperar o que vai ser apurado aí pelo Ministério Público Federal, né, em relação a isso e a questão do transporte escolar, que é tão importante, né? Em alguns anos atrás, a gente teve aí uma sequência desastrosa de acidentes, né, envolvendo o transporte escolar, muitas vezes por contratação realmente irregular das empresas que não tinham condições, que os ônibus não passavam por manutenção. Eu me recordo, inclusive, que há cerca de 4 anos, né, mais ou menos, houve uma movimentação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para fazer essas vistorias em transportes, fez nos 184 municípios aqui do nosso estado. E é assim que tem que haver, né? O transporte público escolar, ele é extremamente importante e precisa ser prestado da maneira correta. A gente torce aí para que esse pregão, esse processo licitatório não tenha realmente irregularidades, porque a gente sabe que quem se prejudica é a população, né? É dano ao erário público, ao dinheiro que a gente paga de imposto e que deve servir para a prestação de serviço. Laís Florencio, Cidade FM, todo mundo ouve, todo mundo vê. Manhã Cidade. Política de